Olá, eu sou João Rafael Gualberto de Souza Moraes, eu sou doutor em Ciência Política e sou autor do texto O que Resta da Doutrina de Segurança Nacional, uma análise do legado da Doutrina de Segurança Nacional após 1988. O texto basicamente parte de uma angústia que é muito latente na sociedade brasileira, que é a militarização cada vez maior da segurança pública. E militarização não apenas em sentido estrito, ou seja, no ethos militar das polícias militares, na indumentária, na farda, em uma série de outras prerrogativas organizacionais, treinamento, o fato de serem reservas direto das Forças Armadas e tantas outras, como também militarização no sentido mais amplo, né? Um viés militar, uma perspectiva de uma relação amigo-inimigo interna na sociedade brasileira, o que evidentemente constitui uma anomalia, algo muito errático na formação de uma sociedade, de um país. Dado que a formação da instituição militar, ela historicamente é voltada para fora, a violência é canalizada para o exterior, a guerra é uma violência incompatível com qualquer padrão civilizado e com qualquer constituição de uma sociedade, né? O crime é uma coisa bastante diferente da guerra. O crime é uma espécie de violência residual da pacificação, do contrato social e que demanda instrumentos de força mais comedidas, que seriam as polícias. Tanto a ideia de uma polícia militarizada é um problema até ontológico. Então, partindo dessa ideia, é muito visível que há um imenso problema na sociedade brasileira e em muitas outras, principalmente em sociedades periféricas, onde você tem uma instituição de um espaço com muitas desigualdades, que levam a muitas disputas violentas em torno de mercados de drogas e outros, e acabam demandando ou incentivando, justificando respostas muito violentas do Estado. O que a gente verifica, no entanto, é que esse Estado, no caso brasileiro, né, que é o que nos interessa, esse Estado é historicamente muito violento e já muito militarizado. Então, nesse texto eu vou faço uma investigação, uma digressão nas origens dessa militarização, cuja ponta da lança nós vemos hoje em dia na segurança pública, na violência policial, que marca os noticiários todos os dias. Então eu faço uma digressão dessa violência toda, buscando justamente o papel das Forças Armadas nesse problema, né? E a gente chega à doutrina de segurança nacional, que se desenvolveu ao longo do século XX, no desdobramento, é um principal desdobramento institucional do que eu chamo de o protagonismo político do Exército, das Forças Armadas na política brasileira, ao longo do século XX, que parte da Era Vargas, né? Ele surge com mais nitidez na Era Vargas, embora fosse já um problema desde o Império, se consolida na ditadura militar, a partir de 1964, e deixa profundos legados após a abertura da redemocratização nos anos 80. E a Constituição de 88 não consegue resolver uma série de problemas que ficaram para gerações posteriores. E estão desdobrando, né? São muitos desdobramentos desse legado autoritário que estão muito presentes, inclusive no momento atual, com o governo Bolsonaro, que acabou de terminar, com muitos militares em participações de atos golpistas, etc., chama cada vez mais atenção para a participação das Forças Armadas nas questões políticas do país, né? Que é algo que, infelizmente, não é nada novo. Mas no meu texto eu busco investigar, focar a lente na questão da segurança pública, né? Do legado autoritário na segurança pública. Então faço dou uma esmiuçada no texto da Constituição, no que concerne a parte de segurança pública, abordo alguns aspectos que marcaram a própria Constituinte, a própria Assembleia Constituinte, e depois faço uma avaliação do quadro da segurança pública contemporânea à luz dessas avaliações anteriores, né? Do quadro histórico da relação das Forças Armadas com a política no Brasil, resumidamente, obviamente, até pelo tamanho do escopo do artigo, e uma explicação sistemática do que é a doutrina de segurança nacional e quais seriam esses legados, qual seria o que resta da doutrina de segurança nacional, né? Fazendo uma paráfrase com a famosa frase, o que resta da ditadura, né? Então, o que resta da doutrina de segurança nacional, né? Eu diria que muita coisa, em muitas dimensões da sociedade brasileira, da política, mas, sobretudo, nas polícias, no aparelho de segurança pública e na maneira da sociedade brasileira, não apenas o Estado, mas também a sociedade brasileira, se relacionar com o problema da criminalidade, com o problema da segurança pública. Quer dizer, ela é muito mais
do que uma dimensão institucional. Essa doutrina é também uma dimensão sociológica, societária. Ela tem bastante penetração, bastante capilaridade no imaginário das pessoas sobre o que é a segurança pública, sobre como se relacionar com a criminalidade e com um dado tipo de criminoso, né? Tudo isso corresponde a arquétipos muito precisos, porque a gente está falando aqui da relação amigo-inimigo. E um inimigo precisa ser claro para ser combatido. Então, todo inimigo tem um perfil, né? Ele tem um arquétipo. Bom, é isso, né? Esse é um resumo muito sucinto do texto e eu espero que a leitura seja satisfatória. E foi um prazer contribuir com esse importante dossiê.